Muito boa noite, queridos. Eu quero vos transmitir uma mensagem da Palavra de Deus sobre a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito em João 3,16. O Senhor Jesus, em resposta, ele disse: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A Bíblia diz que entre Deus e o homem há um só mediador, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão, o primeiro casal, Adão e a sua esposa, Eva, vacilaram, pecaram. O pecado passou para todas as gerações. Mas Deus prometeu salvá-los quando disse: Eis que da semente da mulher. Em Gênesis 15, Gênesis 3:15, eis que da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Deus estava falando sobre o nascimento do seu próprio filho, que milhares de anos depois veio nascer. Isaías já profetizou sobre a chegada do Messias quando disse lá: O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E isso foi 750 anos antes de Jesus Cristo nascer. Isaías já profetizou. Isaías profetizou também: Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão Emanuel, que na tradução é Deus conosco. Maria estava casada, mas ela estava em fase de separação, porque na lei judaica, assim que eles casavam, o marido ia para a casa dos pais para aprender como amar a sua esposa, e a esposa ia para a casa dos pais também para aprender como amar o seu esposo, a sua família. José foi instruído como amar a sua esposa. Maria foi instruída como amar o seu esposo. E exatamente nesse tempo, ela estava na sua casa, simples, humilde. Ela recebeu a visita do anjo Gabriel. E ele disse: Salve, agraciada. E essa não é a saudação judaica. A saudação judaica é Shalom. Acredito que ela deve ter se assustado um pouco. E o anjo disse: Não temas, Maria. E ele explicou o plano do Altíssimo. E ela disse: Eu não conheço varão, como que isso pode acontecer? E o anjo disse: A virtude do Altíssimo te cobrirá, e o santo que de ti há de nascer regerá as nações. Ela, mesmo sem entender todo o plano de Deus, ela aceitou as palavras de Deus através do anjo. Então ela foi fecundada. O Espírito Santo plantou a semente de Deus no ventre de Maria, cumprindo assim a profecia de Isaías, quando disse lá: Eis que uma virgem conceberá. Ela esperou graciosamente pelo nascimento desta criança.
9 meses depois, a criança nasceu. E note uma coisa: a criança nasceu exatamente num dia de festa, em tempo de festa, em Jerusalém, especialmente em Belém da Judeia. Mas as estalagens estavam todas cheias. Mas quando chega a hora, antes do momento, alguém levou José e Maria a uma estalagem. Estalagem não é lugar de seres humanos dormir, passar a noite, mas é o que tinha. Jesus Cristo, então, nasceu em uma estalagem, em uma estrebaria. Antes do seu nascimento, ou no momento do seu nascimento, coral de anjos cantaram nos céus de Belém da Judeia. A criança chegou. Ao 8º dia, levaram essa criança para a circuncisão no templo, para a apresentação ali. Um ancião chamado Simeão. O Espírito Santo tinha revelado a ele que ele não morreria antes de ver a salvação do povo judeu. E quando ele toma essa criança nos seus braços, ele disse: ó Deus de Israel, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já contemplaram a salvação do meu povo, ou do teu povo, porque o povo judeu é o povo de Deus, é o povo da promessa. E está escrito nas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo veio para os seus, o povo judeu, mas os seus não receberam. Está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 11 e 12. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judeia, viveu entre eles. Criança, adolescente, adulto. Porque na promessa da profecia de Isaías um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maria e José não tinham total noção de quem seria aquela criança. Mas o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. Aquela criança era o próprio Deus encarnado, vivendo entre os judeus, falando como os judeus, se alimentando como os judeus se alimentam, sentindo o que os judeus sentiam. E essa criança teve os embates da vida e vai crescendo. Aos 12 anos já estava no meio dos doutores da lei, falando no que concerne as coisas de Deus. Dos 12 aos 30 anos não se fala muito nele, mas na profecia diz que ele seria experimentado nos trabalhos, seria homem de dor. E Jesus Cristo foi, na realidade, experimentado nos trabalhos, homem de dor. Porque o seu pai, a sua profissão, era carpinteiro. Jesus herdou a profissão do seu pai terreno. Dos 12 aos 30 anos não se fala muito nele. Mas quando ele completa 30 anos, certamente ele deve ter passado a carpintaria aos seus irmãos. E ele começou a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele começou a pregar a palavra de Deus. Mas ele não foi muito acreditado, não foi muito bem-vindo.
quando ele estava ali no deserto da Judéia, num lugar pacato, ele abriu a boca e disse: Eis que o reino de Deus está no meio de vós. Eles não acreditaram. Esse não é o filho do finado José, o filho da Maria? Esse não é o irmão de Tiago, de Judas? Porque Jesus Cristo tinha, no mínimo, 5 irmãos e 2 irmãs. Jesus Cristo era o mais velho da casa, o número 1 da casa. E ele assumiu a total responsabilidade nos trabalhos para cuidar de sua mãe e de seus irmãos mais novos. Mas o dia final chegou e ele começa a assumir outra responsabilidade. Começou a pregar a palavra de Deus. Mas antes de pregar a palavra de Deus, ele foi passar pelas águas do batismo. Quando ele chegou no seu primo João, e João descobriu que quem estava ali era ele, e João disse: Eu que careço ir a ti, e tu que vens a mim? Na Bíblia Sagrada, Jesus não batizou ninguém nas águas, porque isso é trabalho dos seus discípulos. João batizava muitas pessoas e Jesus Cristo entrou na fila para passar pelas águas do batismo. E assim que Jesus passa pelas águas do batismo, João ouviu a voz do céu dizendo: Este é o meu filho, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. E ele viu em forma corpórea, como uma pomba, descendo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, Deus estava ungindo o seu filho. Para os judeus, Jesus Cristo é chamado de Messias, ou ungido. E Jesus, então, assim que passa pelas águas do batismo, o Espírito Santo levou ele para o deserto, para um teste. E nesse teste, Jesus Cristo começa a jejuar, e ele jejuou por 40 dias e 40 noites. No término dos 40 dias, ele estava fraco. Corporalmente ele estava fraco. Satanás chegou a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus Cristo disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava fraco corporalmente. Satanás, então, transporta ele para o pináculo do templo. E de lá de cima, mais de 70 metros de altura, Satanás disse: Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos recebem ordem a teu respeito, para que não tropece com seus pés em alguma pedra. Jesus Cristo disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, pela segunda vez, decepcionado, derrotado, Satanás então leva ele a um lugar deserto. E Satanás então projeta diante dele, talvez como uma tela de cinema, Satanás traz diante dele os reinos do mundo. E Satanás disse para Jesus Cristo:
para ele prostrar, se prostrar e me adorares, eu te darei tudo isso. Jesus Cristo disse: vai-te, Satanás. Porque está escrito: só o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Por que Satanás ofereceu as riquezas do mundo para Jesus? Esta é a mensagem enganadora. É a mensagem que mais ouvimos hoje. É Satanás usando pastores, usando pregadores, colocando falsas promessas diante de multidões, oferecendo riqueza. Note uma coisa, a maioria, não todos, mas a grande maioria de pastores, pregadores, estão colocando Deus como agiota. Olha, Deus vai te dar tudo o que você sonha. É só pactar, é só ofertar, é só dizimar, é só fazer campanha que Deus vai dar tudo para você. O evangelho da barganha está no nosso tempo. Jesus Cristo, na Bíblia, nunca ofereceu riqueza para ninguém. Antes, ele ademoestou os seus seguidores sobre o ferrugem, sobre a traça, que tudo consome. E Jesus também disse: aonde estará o vosso coração, estará também o vosso tesouro. Em outras palavras, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E vemos que uma grande parte de seres humanos aplica os seus corações na riqueza, na busca da riqueza. Jesus nunca ofereceu riqueza. Quem ofereceu riqueza na Bíblia é Satanás. E muitos começam a dizer: mas Satanás não é dono de nada, ele não é dono de nada. Ele não é dono, só que ele tem autonomia do mundo, dos reinos do mundo, está no seu domínio. Ele tomou os reinos do mundo, o domínio do mundo, quando fez o primeiro casal vacilar. Todos pecaram. A ferocidade entrou no mundo. Quando você liga a televisão, nos jornais, é só roubo, crime, feminicídio e outras coisas. Por quê? Porque Satanás está dominando sobre o mundo. Mas chegará o dia em que Jesus Cristo vai tomar os reinos do mundo de volta, porque é dele, é herança dele. Deus disse que daria a ele as nações por herança, e Deus vai cumprir isso no tocar da 7ª trombeta do Apocalipse. Mas antes que isso aconteça, Jesus Cristo venceu Satanás lá no deserto. E acredito que Satanás saiu dali nervoso, dizendo consigo: não consegui te enganar, mas vou enganar os teus servos ao longo do tempo. E é o que estamos vendo. Homens que se dizem pastores, que se dizem pregadores, abastado de riqueza, ostentando riqueza. No nosso tempo, o evangelho virou um negócio. Jesus Cristo, a sua palavra, é o produto a ser vendido. Deus, o grande agiota. Mas vamos analisar uma coisa. Quem coloca Deus como agiota são os falsos mestres. Quem coloca Jesus Cristo como produto de venda são os falsos mestres, os falsos profetas. Mas vejamos uma coisa. Jesus Cristo venceu Satanás em terceira instância no deserto. Em outras palavras, Jesus não precisa lutar contra Satanás. Jesus apenas declara a sua palavra e Satanás é vencido. E ele foi vencido por Jesus Cristo no deserto. Ele saiu dali
e foi pela praia e começou a conquistar homens para segui-lo. Nenhum dos que ele conquistou eram perfeitos, todos eram matutos, indoutos, imperfeitos. Mas dia após dia, Jesus Cristo andava com eles, falava a eles, aplicava os ensinos para eles. Um deles roubava as ofertas que entravam no ministério de Jesus Cristo. Um deles chegou até a vender o próprio mestre por 30 moedas de prata. O seu fim não foi muito bom. O fim desses que hoje estão vendendo Jesus certamente não será muito bom também. Outro era nervoso, sangue à flor da pele, falava demais. Jesus falava: o filho do homem vai sofrer. E ele sempre tomava partido. Pedro. Jesus disse: nessa noite todos vão negar a mim. E ele disse: eu não. O galo não cantará 3 vezes e tu vai me negar. Eu acho que foi isso que Jesus disse. Quando isso acontece na vida de Pedro, ele fica para baixo, abatido, negou Jesus. Quando uma das criadas diz: tu é um deles, tu é um dos seus seguidores. Não, não conheço esse homem. Em outra ocasião, Jesus Cristo chega para Pedro e disse: Pedro, Satanás me pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai, e ele não permitiu. Acredito que essas palavras quer dizer: vigia, Pedro. E Pedro era sanguíneo. Quando Jesus foi para ser atacado pelos soldados, Pedro foi com a espada para matar. Eu acredito que era para matar. Mas o homem foi esperto, tirou o seu rosto, mas ainda pegou a sua orelha. O soldado foi atacado por um dos seguidores de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, calmo, sereno e tranquilo, pegou aquela orelha, caída no chão, certamente já com poeira, suja. Mas Jesus Cristo é Deus. Porque na profecia diz que Deus viria para morar com os judeus, no meio deles. E Deus não conhece fracasso. Jesus Cristo pegou aquela orelha e colocou novamente no soldado. Transplantou a orelha sem procedimento médico. A orelha foi transplantada. E os discípulos começaram então a ver os milagres. Jesus não era apenas de palavra branda, humilde, não. Ele era de palavra branda, humilde, poderosa, porém exercia poder, milagres. Quando transformou água em vinho, quando curou o coxo, quando curou o homem da mão mirrada, quando curou a mulher do fluxo de sangue, uma multidão estava vindo e ele então parou e disse: pare. Ele teve misericórdia, ele teve dó da viúva, porque ela tinha perdido seu único filho, uma viúva que morava em Naim. Pararam e Jesus Cristo só tocou no corpo do jovem e ele então ressuscitou. Os discípulos vendo isto. Mas Jesus Cristo, fazendo milagres e maravilhas, e eles perplexos, felizes de estar servindo e seguindo o homem
puro, perfeito, um homem que não se achou palavras errôneas, não se achou engano nos seus lábios, um homem puro e perfeito, de palavras e de obras. Porque está escrito sobre ele no Salmo 24, quando diz ali: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, do Deus da sua salvação. Estavam falando de Jesus Cristo, que eles no Velho Testamento não conheciam, porque eles não eram evangélicos. O pessoal do Velho Testamento não eram evangélicos. Eles eram da religião judaica. No Velho Testamento não tinha nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum presbítero, não um evangelista. Tinha pastor, sim, mas pastor de ovelhas, não pastor de seres humanos. No Velho Testamento a liderança era outra. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Jesus Cristo, chegou o tempo de ser perseguido. Então ele começou a ser perseguido. Por causa daquela palavra que ele disse lá, em Isaías 61. Eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar, para libertar os cativos, a pregoar liberdade. E ele disse isso numa sinagoga. Acharam ele falso profeta e começaram então a perseguir. Caifás ficou nervoso. Caifás era o sacerdote dessa época, ficou nervoso ao ponto de arrancar suas vestes. Ele não sabia que aquela atitude, ele estaria entregando o sacerdócio a Cristo. Só que Cristo não quer um sacerdócio levítico, não. Jesus Cristo é o sacerdote da tribo de Judá, de onde nunca veio nenhum sacerdote. Jesus é o único. Jesus Cristo, então, foi perseguido e morto, mas antes de morrer, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Se pegarem em serpentes e escorpiões, não fará mal algum. Se beber alguma coisa mortíferas, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele deu essa autoridade aos seus discípulos. E ele foi perseguido e morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. E está assentado no mais alto e terrível trono. E tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Parece que não, mas tem. Tem. As ondas do mar não ultrapassam se ele não permitir. As árvores que são atingidas pelos ventos, nenhuma folha cai se ele não permitir. Os ventos não podem ultrapassar se ele não permitir.
Ele tem poder sobre o mar e sobre os ventos. Sobre o mar, ele disse ele disse a Pedro, vem, e o mar sustentou Pedro. Ele disse também quando estava no barquinho, quando a fúria apareceu e os discípulos, sem saber o que fazer, mas chamaram por ele, e ele então disse, mar, aquieta-te, vento, aquieta. E o vento aquietou, o mar se aquietou. Foi esse Jesus glorioso que disse para eles, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Creia ou não, tem condenação e salvação. E a escolha é do ser humano. No livro de Romanos, capítulos 10, 9 e 10, diz, a saber, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus de entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se acredita e com a boca que se confessa. E nenhum de nós podemos confessar a Jesus Cristo pelo nosso amigo. Não. A confissão é individual. Por isso é que é necessária a pregação do Evangelho. Mas, infelizmente, muitas pregações é Satanás quem está usando muitos para pregar o Evangelho, para perverter a humanidade. Por isso que Jesus Cristo disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Por isso é que Paulo disse, em especial para o fim dos tempos, que haveria homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Afasta-te dos tais, Paulo diz. Eu quero parar por aqui. Que Deus os abençoe, meu irmão, minha irmã. Você que aceitou a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse aos seus, no capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Note a diferença. Para os santos do Velho Testamento, a pregação foi do reino milenial, que é exclusivamente para judeus. Para a igreja, que seria inaugurada no Novo Testamento, a pregação seria outra. A pregação seria a pregação da graça. É arrebatamento para a igreja. Para judeus, não é arrebatamento. Arrebatamento para judeus, sim, aqueles que se convertem a Cristo. Mas aqueles que não se converteram a Cristo, viveram debaixo da lei, na esperança do milênio, Deus cumprirá para com eles. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, os mansos herdarão a terra. É uma alusão aos judeus. Os judeus que são perseguidos, quase que em todo mundo, virá o tempo em que eles serão respeitados por todas as nações da terra. Isso vai se cumprir. Jesus Cristo voltará. E a volta de Jesus não é para a igreja. A primeira vinda de Jesus foi para judeu. A Bíblia diz que ele veio para os seus, povo judeu.
a segunda vinda de Jesus Cristo também será exclusivamente para judeu. Para a igreja, não é Jesus que vem, é ela que vai. O Espírito Santo vai levá-la ao encontro dele além das nuvens. Quero parar por aqui. Graça e paz seja sobre todos vocês. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Deus os abençoe.